Olá, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite de participação. Me chamo Thiago Morato, sou médico radiologista da Radiolínea Centro de Imagens e do Hospital Devstar e vou apresentar aqui um pouquinho sobre o papel da tomografia computadorizada e da ressonância magnética cardíaca para avaliação de doença pericárdica. As doenças pericárdicas elas podem ser agrupadas em síndromes clínicas. Então a gente vai ter síndromes inflamatórias, como pericardite aguda, pericardite recorrente, pericardite constritiva. A gente vai ter as síndromes relacionadas à presença de derrame pericárdico ou tamponamento cardíaco. E, além disso, a gente vai ter a presença de massas pericárdicas e anomalias congênitas. O diagnóstico e o manejo desses pacientes eles podem ser complexos e esses pacientes podem ter comorbidades associadas, por exemplo, miocardite ou doenças valvares. E em muitos casos, a combinação da história clínica, do eletrocardiograma, radiografia de tórax e o ecocardiograma já é suficiente para o diagnóstico, mas em outros é necessário combinar informações adicionais de tomo e ressonância magnética. Existem algumas diretrizes sobre o uso de multimodalidade em doenças pericárdicas, elas já estão meio desatualizadas. As últimas são de 2013, do American College of Cardiology e da Sociedade Europeia. Eu trouxe aqui um resumo aqui, baseado nas diretrizes das vantagens e desvantagens de cada método, só para a gente ter uma ideia para guiar a avaliação clínica. Então, como eu já havia mencionado, o ecocardiograma ele é o exame inicial nos casos de suspeita de doença pericárdica, e a gente poderia elencar como vantagens dele a disponibilidade, o baixo custo, a segurança para o paciente, a portabilidade, permitir o exame à beira-leito, né? E a presença de informações adicionais no exame relacionadas à fisiologia do paciente e às variações funcionais relacionadas ao ciclo respiratório. Como pontos negativos, a gente poderia elencar a presença de janelas limitadas, principalmente em pacientes com DPOC, obesidade, pós-operatório, dependência de experiência do operador e a avaliação tecidual limitada. Tá? Para a tomografia, a gente poderia incluir como vantagens do método uma avaliação mais global do tórax, então a gente tem visão de todo o tórax, não só do coração. Ela é muito útil no planejamento pré-operatório e ela é o exame de melhor sensibilidade para a detecção de calcificação pericárdica. Então, quando a suspeita for de presença de calcificação, quando a dúvida for essa, a tomografia é o padrão ouro. Como desvantagem, a gente pode elencar o uso de radiação ionizante, o uso de contraste venoso, que para alguns casos é opcional, a gente vai discutir mais à frente, mas ele também traz as próprias implicações relacionadas, né, à insuficiência renal ou alergia. A avaliação funcional é possível pela tomografia, mas apenas se a gente fizer uma aquisição com sincronização retrospectiva, o que acarreta uma maior dose de radiação ao paciente. Né? A qualidade técnica do exame ela pode ficar limitada quando a gente tem ritmos cardíacos irregulares ou frequência cardíaca elevada, e a gente vai ter necessidade de algum grau de apneia, geralmente aí em torno de 8 a 10 segundos, para os tomógrafos convencionais aí de 64 canais que estão mais disponíveis. Para tomógrafos mais modernos, a gente pode até excluir esse ponto aí. O paciente basicamente vai ser irradiado durante um ciclo cardíaco, a realização ou não de apneia não faz muita diferença. E o paciente precisa de ter algum grau de estabilidade hemodinâmica, porque ele vai ter que ser transportado, né, da UTI ou do quarto para o departamento de imagem, né? Quanto à ressonância magnética, ela seria o método com melhor caracterização tecidual. Então, por exemplo, se você tem dúvida da presença ou não de edema, de inflamação, de gordura, da composição tecidual de alguma estrutura, a ressonância é hoje o padrão de imagem melhor para fazer esse tipo de avaliação. Ela também traz informações funcionais similar ao ecocardiograma, mas ela tem como desvantagens o custo elevado. Alguns pacientes vão ter contraindicação à realização da ressonância, seja pela presença de marca-passo ou contraindicações outros dispositivos implantáveis não compatíveis. A ressonância ela não visualiza de forma tão boa quanto a tomografia a presença de calcificação pericárdica, tá? E ela vai precisar geralmente de alguma colaboração do paciente, seja necessidade de apneia,
quanto também a gente vai precisar que o paciente esteja estável hemodinamicamente, que ele vai ficar dentro de um ambiente de baixa monitorização por até 1 hora, né, dependendo do exame. Quanto aos detalhes técnicos da aquisição de imagens para tomografia computadorizada, a gente pode fazer uma avaliação grosseira do pericárdio na tomografia de tórax convencional, sem sincronização nenhuma. Mas para a gente ver maiores detalhes da estrutura do pericárdio, é interessante um exame com sincronização eletrocardiográfica, e aí poderia ser uma angiotomografia de aorta torácica, uma tomografia computadorizada cardíaca ou mesmo uma tomografia de artérias coronárias. Tá? O uso de contraste venoso ele é opcional, tá? Se o objetivo do exame for avaliar apenas a presença de calcificação pericárdica, não é necessário. Agora, se o objetivo do exame for também avaliar a presença de realce pericárdico ou mesmo a avaliação das câmaras cardíacas e das outras estruturas do tórax, geralmente o contraste passa a ser necessário. Tá? Quanto à ressonância magnética, também o exame tem que ser feito com sincronização eletrocardiográfica, seria o exame de ressonância magnética cardíaca. E geralmente a gente também utiliza os agentes de contraste venoso, e isso aí é bastante importante para a caracterização de massas, tumores, a avaliação de presença ou não de realce pericárdico e a avaliação do realce tardio miocárdico. Então, só relembrando aí a anatomia do pericárdio, o pericárdio ele é composto de uma camada parietal e uma camada visceral. Tá? O pericárdio parietal ele mede em torno de 0,8 a 1 milímetro em peças anatômicas. No entanto, no exame de imagem ele parece um pouco mais espesso. Tá? Na tomografia, um pericárdio normal tem aí até 1,2, 1,5 milímetros de espessura, e na ressonância a gente tolera como normal até em torno de 2 milímetros de espessura. Tá? Isso acontece porque a resolução espacial dos métodos é limitada. Tá? Então a gente vai ter assim, um artefato de volume parcial que vai aumentar a espessura do pericárdio nas imagens. Bem, então vamos começar aqui algumas aplicações práticas na imagem para derrame e tamponamento cardíaco. Tanto a tomo quanto a ressonância elas podem quantificar o volume de derrame, e que pode ser arbitrariamente dividido em pequeno, entre 50 a 100 ml, moderado entre 100 e 500 ml e acentuado acima de 500. Nota que abaixo de 50 esse é considerado um derrame fisiológico, tá? Isso é a quantidade normal de líquido na cavidade. E a TC e a ressonância elas podem demonstrar processos patológicos relacionados, como presença ou não de miocardite, tumores torácicos, né? Pode quantificar e avaliar as características do derrame pericárdico, e também ele é útil na identificação de derrame loculado, coágulos ou hematomas. Tá? A gente pode visualizar achados funcionais relacionados ao tamponamento cardíaco, principalmente na ressonância magnética, e tanto a TC e a ressonância em geral são evitadas nos quadros de tamponamento agudo, mas eles podem ser úteis em derrames, em quadros subagudos, com derrames loculados ou tamponamento regional. Então, vou mostrar aqui alguns casos clínicos relacionados ao tópico. Então, um paciente de 70 anos chegou no hospital com taquicardia e hipotensão, tinha um antecedente de ablação para taquicardia ventricular, há 7 dias, e no exame físico ele estava com hematoma na raiz da coxa direita. Foi solicitado um angiotomo de aorta torácica e abdominal, suspeita de choque hipovolêmico por hematoma retroperitoneal. A gente começou o exame da aorta com um atomo de tórax sem contraste. A gente já pode ver aí a presença de um derrame pericárdico, e aí a tomo permitiu a gente avaliar a densidade desse derrame, e a gente pode ver que a densidade do derrame está bem próximo do sangue na cavidade do ventrículo esquerdo. Então aí um hemopericárdio caracterizado pela tomografia. A gente mediu o volume desse derrame, então aí uma reconstrução tridimensional aí do derrame, que envolve o coração parcialmente, um volume de 320 ml, então um derrame moderado para um hemopericárdio que foi de instalação abrupta. Isso aí geralmente tem repercussão hemodinâmica, então o diagnóstico ele foi mudado, ao invés de um choque hipovolêmico, a gente estava em frente a um tamponamento cardíaco.
E aí a gente pode ver no detalhe da angiotomo ali uma falha na parede anterior basal do ventrículo esquerdo com sangramento ativo. Então, realmente uma perfuração miocárdica tardia, uma complicação bastante rara de ablação para TV, né? Então, agora falando um pouquinho da pericardite aguda, a tomografia ela pode ver a presença de derrame pericárdico, a presença de espessamento e realce do pericárdio, e ela pode ser útil na diferenciação entre transudato e exudato com a medida da densidade do líquido. No entanto, a ressonância para essa caracterização ela é bem melhor. Tá? A ressonância também pode mostrar o realce pericárdico, e o grau de realce na ressonância está relacionado à cronicidade da pericardite aguda. Tá? Então, pericardites mais iniciais vão ter mais realce do que as pericardites já em fase de resolução. E, além disso, ela permite avaliar, fazer uma avaliação funcional, pode indicar tanto sinais de constrição quanto de tamponamento pelo derrame, né? E permite a avaliação de miocardite associada. Tá? Então, os achados que a gente vai ter na ressonância... então, vamos mostrar aqui um caso, um paciente de 63 anos, com dor torácica, pós-operatório tardio de timectomia, então está no 30º dia pós-operatório, e tinha uma miastenia graves. Suspeita de miopericardite, foi para a ressonância magnética cardíaca. A gente pode ver aí nas imagens ponderadas em T1 um pericárdio espessado com cerca de 3 milímetros. Nas sequências de realce tardio, a gente pode ver aí um realce pericárdico difuso, mais evidente aí na parede livre do ventrículo direito e na superfície diafragmática do pericárdio. Tá? A presença de realce pericárdico está associado, realce tardio pericárdico está associado sim à presença de inflamação aguda do pericárdio. E aí, só como curiosidade, tem sido descrito já há algum tempo, desde 1980, pericardite pós-operatória para pacientes com miastenia graves. A fisiopatologia não é muito bem esclarecida. Tá? Então, aqui só mostrando mais um caso clínico. Paciente de 40 anos com troca valvar aórtica por endocardite infecciosa há 6 meses, evoluindo com dor torácica há 24 horas. Ecocardiograma com derrame e foi solicitada a ressonância cardíaca. E a gente pode ver mais uma vez aí um derrame pericárdico, nesse caso aí moderado novamente, com um significativo aumento da espessura pericárdica. A gente pode ver traves de fibrina na cavidade pericárdica. Tá? Quando a gente vai para a sequência de realce tardio, a gente vê espessamento e realce pericárdico. Note que esse derrame aí, ele é loculado, tá? E tinha efeito compressivo sobre as câmaras cardíacas. Tá? Apesar de ser um derrame moderado, ele tinha efeito compressivo, e esse paciente aí foi submetido à drenagem cirúrgica. Um diagnóstico diferencial para pericardite aguda seria a necrose da gordura epipericárdica, que também se apresenta com um quadro de dor torácica. A fisiopatogenia dela é pouco esclarecida, mas pode estar relacionada à torção do pedículo vascular da gordura pericárdica. Tá? Então, só para relembrar, a gordura pericárdica é a que fica do lado de fora do saco pericárdico, a gordura que fica do lado de dentro é a gordura epicárdica. Tá? Então, em um caso clínico que a gente pegou recentemente, um paciente de 33 anos com dor torácica há 12 horas, respiratório dependente, aí jovem com dor torácica de início recente, foi suspeitado de tromboembolia pulmonar, então foi solicitado uma angiotomografia de tórax sem sincronização, protocolo TEP. E aí na tomo de tórax a gente pode ver que o pericárdio está praticamente normal na imagem à esquerda da tela, mas quando a gente chega na imagem à direita, a gente pode ver uma área de densificação da gordura pericárdica, e aí sim tem um pouco de espessamento pericárdico associado. E quando a gente vem na sequência de realce tardio, a gente pode ver essa área aí de espessamento pericárdico bem evidente, associado a realce daquela gordura pericárdica. Então, o diagnóstico aí não é de pericardite aguda, isso aí é uma necrose da gordura epipericárdica que simula a pericardite aguda. Tá? Então, só mostrando aí uma peça patológica de um apêndice desse pericárdico aí necrosado. Tá? Então, a gente vê aí o pulmão direito, o diafragma e essa bolotinha de gordura aí que estava necrosada na patologia. Um outro caso clínico, um paciente de 53 anos com dor torácica há 6 horas, respiratório dependente, ele tinha um aneurisma de aorta torácica
e aí foi solicitado um angiotomo de aorta torácica e abdominal, e na angiotomo a gente vê mais uma vez aí a densificação da gordura epipericárdica, então aí a necrose de gordura epipericárdica. O diagnóstico diferencial, se a apresentação não for evidente aí de uma síndrome torácica com dor aguda, seria com neoplasia, né? Um lipossarcoma, aí poderia ter uma densificação da gordura desse aspecto, tá? Então, essa seria uma possibilidade diagnóstica, mas geralmente isso não dá muita dúvida nos exames dos pacientes que chegam com dor torácica. Outro diagnóstico que a ressonância é bastante empregada é o da pericardite recorrente. A pericardite recorrente ela é definida como a recidiva dos sintomas de pericardite após um intervalo latente de mais de 6 semanas. E a tomo e a ressonância elas são de grande utilidade para excluir outros diagnósticos e para acompanhar o grau de inflamação pericárdica durante o tratamento. Então, só retomando aquele caso daquele paciente de 40 anos que a gente apresentou mais cedo, com endocardite infecciosa e pericardite aguda há 3 meses atrás, então ele voltou agora com 9 meses pós-cirúrgico, dor torácica, o ecocardiograma com um derrame pericárdico novo e foi solicitada a ressonância cardíaca. A gente pode ver aí as imagens do episódio de pericardite aguda à direita da tela e à esquerda o estudo de controle agora com menos derrame pericárdico, porém ainda há derrame e ainda há espessamento pericárdico. Nas sequências de realce tardio não tem tanto realce pericárdico, e nas sequências de edema ainda tem um pouco de derrame e espessamento pericárdico. Então aí o paciente teve exames no ínterim sem nenhum derrame, então o derrame voltou a se formar, então é um caso de pericardite recorrente, com menos realce do que a gente via na pericardite aguda que ele apresentou. Para a constrição pericárdica, a TC ela é útil para demonstrar o aumento da espessura do pericárdio, lembrando que até 20% dos pacientes aí podem ter constrição pericárdica com espessura pericárdica normal. Tanto a tomo quanto a ressonância elas podem demonstrar achados funcionais relacionados à constrição. Tá? A ressonância ela demonstra também alterações inflamatórias no pericárdio e elas podem ser usadas para o planejamento cirúrgico. Tá? Então, aí, exemplos aí de pericardite constritiva, um paciente de 44 anos estava na fila do transplante hepático, sem outros antecedentes patológicos conhecidos, e a gente pode ver nas imagens de planejamento cirúrgico, para o transplante hepático ele tinha um fígado cirrótico, tá? Com um baço aumentado, sinais de hipertensão portal, mas quando a gente vai olhar as imagens do tórax, a gente vai ver aí uma veia cava superior muito dilatada, um pericárdio com presença de calcificações, a gente pode ver aí nas setas verdes aí, na imagem do canto superior, a presença das calcificações pericárdicas. Na imagem central a gente pode ver os átrios com volume aumentado e nas imagens da linha inferior a gente pode ver tanto a deformação do ventrículo esquerdo, indicado pelas setas verdes, quanto a presença de extensas calcificações na superfície pericárdica inferior. Então o diagnóstico aí foi revisto, o paciente foi diagnosticado como uma pericardite constritiva, o fígado provavelmente apresenta alterações relacionadas a aumento da pressão venosa central de longa data, um fígado cardíaco, já evidentemente aí com algum grau de fibrose. Aí o paciente, ao invés de ser submetido ao transplante hepático, ele foi submetido à pericardiectomia, tá? Com um bom resultado pós-operatório. Foi realizada ressonância cardíaca desse paciente também, pré-pericardiectomia. A gente pode ver aí a veia cava inferior bem dilatada. A gente pode ver aí os ventrículos deformados pela presença do pericárdio espessado, constringindo os ventrículos, enquanto que os átrios bastante dilatados. Aí só a imagem funcional mostrando aí uma insuficiência tricúspide, a gente pode ver o septo balançando, isso aí é o bounce septal relacionado ao aumento de interdependência das câmaras cardíacas. Aí imagens ponderadas em T1, as setinhas mostrando os locais onde a gente via calcificação na tomo. Veja que na ressonância não é tão fácil ver a presença de calcificações. E a sequência de realce tardio mostrando a ausência de realce. Então o pericárdio não tem muita evidência de inflamação. Tá? Aqui mais uma sequência de realce tardio, mostrando a ausência de realce pericárdico, sugerindo que o paciente não deve responder bem a tratamento medicamentoso. Tá? Então esse paciente realmente era um bom candidato à pericardiectomia. Aqui mais um caso clínico, uma situação similar, um paciente em investigação de etiologia de ascite, um tomo de abdômen,
E aí a gente vê mais uma vez aí o pericárdio bem espessado, calcificado, com é, distorção da anatomia dos ventrículos, o ventrículo direito indentado ali pela presença de constrição. Né? A gente pode usar a ressonância também para avaliação das massas pericárdicas. Então, só lembrando aí que a lesão mais comum do pericárdio é o cisto pericárdico, né? A lesão tumoral mais comum é o cisto pericárdico, que é benigno. Outras lesões pericárdicas benignas incluem hemangioma, lipoma, paraganglioma, fibromas, tumores inflamatórios. E das lesões malignas, a mais comum é a metástase, mas lesões primárias incluem mesotelioma, sarcomas, linfoma, tumor neuroectodérmico primitivo. E a toma e a ressonância elas têm papel central aí na caracterização tecidual dessas lesões e no planejamento cirúrgico. Tá? Então aqui um exemplo de massa pericárdica, um paciente de 48 anos, investigação de cisto pericárdico. Aí foi feita a ressonância cardíaca. A ressonância demonstra aí muito bem uma lesão cística, com paredes finas, sem realce parietal. E por fim, para finalizar a apresentação, vou falar um pouquinho das alterações congênitas, vou falar da alteração mais comum, que é a agenesia pericárdica. Ela pode ser parcial ou completa. Geralmente a agenesia completa ela se manifesta apenas com a alteração da posição do coração, tá? Geralmente sem grande repercussão clínica, enquanto que a agenesia parcial ela pode eventualmente se associar à presença de hérnia cardíaca, e aí a hérnia sim pode complicar. Se houver compressão dos vasos epicárdicos na margem da hérnia, com isquemia, ou limitando o enchimento das câmaras cardíacas. Bem, pessoal, era basicamente isso que eu trouxe para hoje. Eu agradeço muito o convite e estou à disposição para a gente discutir qualquer dúvida, tá bom? Muito obrigado.